dia, você que está aí conectado com a gente no Saiu em Revista. Novamente é um prazer estar com vocês, levar informações de qualidade, trabalhar alguma coisa que a ciência tem descoberto, tem mostrado para a gente aí nesses últimos dias, né? É sempre muito bom estar com você aqui no Saiu em Revista. E eu vou pedir um favor para você que está com a gente aí assistindo essa live. Pedir que, se possível, dá uma força aí para a gente. Compartilhe esse link com seus amigos. Vai lá, fala, olha, assista, é uma palestra muito interessante. Deixa o seu like também. Isso contribui para que mais pessoas possam ver o Saiu em Revista, ok? Então, nosso muito obrigado. Nós estamos aqui hoje com um cientista, com uma das pessoas que tem publicado bastante nos últimos anos. E hoje nós temos um assunto muito interessante que vai fazer parte do nosso conhecimento. Mas antes de apresentar esse convidado, eu quero dizer para vocês que o Saiu em Revista é um programa oficial do Mestrado em Promoção de Saúde, aqui da UNASP, Universidade Adventista de São Paulo. Nós temos outros colegas também que têm outras universidades, não as chamamos de concorrentes, mas sim de também colaboradoras nesse termo de promoção da saúde, que nos têm muito ajudado aí nesse programa Saiu em Revista. E o meu abraço e a minha consideração e o meu muito obrigado a esses que têm contribuído aí para o Saiu em Revista. Ok? Então, o nosso convidado de hoje é o professor Anselmo Cordeiro. Professor Anselmo, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos conectados, as pessoas que vão assistir essa live, que estão assistindo. Bom dia, professor Anselmo, como é que você está? Bom dia, bom dia. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Eu lembro que nós participamos do Saiu em Revista uma vez, na época de pandemia, né? E Sim, me agora, lembro. finalmente, conseguimos, né, a humanidade, né, conseguiu sair, né, da pandemia e hoje nós estamos vivendo dias melhores, né? Ainda com certamente, algumas sequelas, né? De tudo isso, né, que vivemos como seres humanos, como humanidade, mas caminhando para uma perspectiva melhor de saúde. E é muito bom poder voltar aqui ao Sair em Revista. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Pesquisador sempre volta, né? As pesquisas são novas, a equipe de Saiu Revista analisa as pesquisas, vendo que aquilo é de interesse, a gente rapidamente convida novamente para a pessoa estar aqui com a gente. Isso é o que aconteceu com o Anselmo, né? Tem publicado boas coisas, convite do Saiu em Revista. Fica aí para você também, se você quiser participar do nosso programa, da nossa live, manda o seu artigo aqui para a gente, né? Entre em contato, manda o seu artigo e diz, eu quero participar. E aí, claro, você vai participar com a gente. Professor Anselmo, então hoje nós vamos falar de algo muito interessante aqui, né? Porque metodologia de pesquisa tem sido algo assim muito debatido, muito questionado, né? Como é que se Sem faz? dúvida. Como é que Então é um problema, é uma coisa simples e ao mesmo tempo é algo muito Desafiador. desafiador, exatamente. Sim, E sim. sim, Marcelo, pode completar. Não, não, tranquilo, é isso mesmo, né? É desafiador porque é como se fosse um idioma, né? É uma linguagem. Aham. Existem alguns teóricos que entendem a ciência como uma linguagem, né, como uma sublinguagem humana, né, que está ali relacionada à tecnociência, né, é conhecida assim por alguns como linguagem técnico-científica, né, mas realmente as muitas abordagens dentro da metodologia podem deixar a pessoa um pouco confusa. Eu costumo dizer assim, que a linguagem científica, o meio é importante. Você tem que saber falar essa linguagem, porque senão sai um nós vai, a maioria de nós fomos, né? Então, a linguagem é assim, né? A linguagem científica. Então, O nome dele é Joselmo. Um abraço aham, para ele também, né, se ele estiver assistindo. aham, Ele é professor de letras, né, sim. de uma universidade ali, no interior do Ceará.
Aham. E ele diz, né, às vezes nós falamos o português bem dizido, né? É ele que Bem fala, né? dizido. Que todos entendem, né? Sim, sim, sim. É E isso, essa questão bota. metodológica foi uma coisa que nos chamou muito a atenção durante o mestrado, que eu tive o prazer de ser orientado pelo senhor, né, pelo professor Elias, do Opa, professor o Dr. prazer Elias foi meu. Porto, e ali, trabalhando juntos, né, consegui ver um certo potencial e necessidade, ao mesmo tempo, uma lacuna dentro do entendimento, dentro do ensino, da pedagogia, da didática, para acessar essa linguagem metodológica. E foi isso que nos levou aí a passar agora um tempo se dedicando a desenvolver algo para que o ensino de metodologia seja simplificado, digamos assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu vou pedir para que, se você quiser compartilhar na tela aí com a gente o artigo que você publicou, para a gente discutir um pouquinho sobre ele, professor Anselmo. Será muito legal, porque é um artigo muito interessante. Você vai mostrar isso para a gente, a importância desse aí. Esse foi o artigo publicado, ó. Methodological Classification for Academic Scientific Research, a Didática Pedagogical Proposal. Então, vamos Isso. lá, doutor Anselmo. Eu quero perguntar para você o que te levou a fazer um artigo, uma coisa assim, sobre metodologia científica? Ok, primeiro foi o desespero, né? Uhum. A minha formação inicial é teologia e depois pedagogia, e quando eu cheguei no mestrado em promoção da saúde, eu mergulhei aí na epidemiologia e essa nova ciência que a gente estava ali se achegando, Uhum. fez a gente fazer uma reflexão importante, uma reflexão demorada sobre os métodos de pesquisa, o que nos fez crescer muito, né? O mestrado, ele realmente tem o mestrado em promoção da saúde do NASP, ele tem me despertou para um aprofundamento na pesquisa de forma tal que a gente entendeu a importância de conhecer o repertório metodológico de forma mais ampla. Sim. E, e isso também, você vê como o mestrado profissional, ele é importante, professor Elias, porque Uhum. ele resgatou um pouco da minha vivência profissional, que eu costumo dizer que minha vivência profissional ela é formada de três momentos. E aí nós vamos chegar, você me perguntou o que me levou, perdão, a a escrever ou buscar estudar sobre esse assunto. Então, eu acredito que um pouco da minha trajetória profissional fez isso, né? A Sim. gente tem grandes momentos, né? Três grandes décadas. Eu sou uma pessoa nova ainda, viu? Isso aí. Eu só 39 anos, Ah, mas o tá. primeiro momento foi ali aos 12 anos, 11, 12 anos, mais ou menos ali de 95 a 2004, 95 a 2005, quando eu comecei ali a trabalhar com plantas ornamentais, depois fui trabalhar em depósito de material de construção, depois fui trabalhar com pré-moldados, então dei uma volta com vendas de todas as maneiras, eu fui office boy, a gente trabalhou em várias, até em padaria eu me meti, você acredite. E aí, nessa primeira década, na segunda década, de 2005, 2006 ali, até 2014, a gente continuou ali avançando nos estudos e trabalhando agora dentro de uma área mais próxima da promoção da saúde, que foi justamente com associados, né, ao Serviço Educacional Lá e Saúde, que é uma instituição internacional que está aí voltada à produção de materiais na área de educação e saúde, livros, revistas. Então foi essa década aí que a gente passou também bastante tempo dedicado.
a trabalhar com esse material em empresas, igrejas, onde havia pessoas, onde havia comunidades, nós estávamos ali. A terceira década é de 2015, que foi o ano que eu entrei no mestrado, Aham. até praticamente agora, 2024, estou já indo pensando em 2025, né? 2015 a 2025, que foi a década da pesquisa. Sim, sim, sim. A década da pesquisa. Então, desde que a gente entrou no mestrado, a gente resgatou um pouco dos aprendizados profissionais das décadas anteriores e a gente buscou aplicar isso à pesquisa. E é interessante que um pouco do que a gente aprendeu nas décadas anteriores passa pelo encantamento da pesquisa. Então, como pedagogo, eu estudei Rubens Alves, que foi teólogo e pedagogo também, que falava Uhum, muito do encanto da pesquisa. Também me deparei com Graham Duman, que é uhum, outro grande pesquisador na área da neurologia, né, humana, sim, neurocomportamento, que fala sobre a importância do aprendizado e de você se divertir ou você se recrear aprendendo, digamos assim, o lúdico, né, sim. envolvido na aprendizagem, esse encanto. Então, o que acontece muitas vezes é que pelos modelos de educação que a gente vai vivenciando, a gente vai perdendo esse encanto. E aí parece que quando se fala em pesquisas mais aprofundadas, a gente acaba se assustando um pouco e criando barreiras ali até emocionais, digamos assim, com o fazer pesquisa. Uhum, Bom, diante de tudo isso, a gente buscou e busca, né, a gente tem buscado diminuir essas barreiras ou vencer essas barreiras que foram impostas, que foram nos sendo impostas, sim. para que o ensino da metodologia ele seja mais acessível, para que ele seja mais palatável a quem tem interesse, né, de continuar com pesquisas acadêmicas. Muito Não sei bem, então. se, não sei se ele respondi, mas tentei. Mas foi muito bem, muito bem, muito bem. Professor Anselmo, você poderia falar para a gente, também se quiser colocar em tela, qual foi o objetivo desse trabalho, né? Para que fique mais Claro. claro para o pessoal, para eles poderem entender. Qual era o Sim, objetivo que nós tínhamos aqui com o Methodological Classification, né? Vamos dizer resumidamente isso aí. sim, sim. Então, professor Elias, aqui nós temos uma produção técnica. É, Uhum, é importante a gente enfatizar que a produção técnica tem um lugar de destaque hoje uhum, na produção acadêmico-científica. E eu digo isso porque, às vezes, nós nos preocupamos muito enquanto mestrandos, doutorandos, professores mesmo da área, estrito sensu, publicar artigos, que é um material que é feito para os pares, sim, sim. que é feito para os colegas cientistas e tal. Ainda que esse trabalho aqui tenha sido feito para os iniciantes na pesquisa e mesmo para aqueles que ensinam metodologia, mas a intenção dele foi mais aplicada. Sim, Então, o produto técnico é essa devolutiva, é essa aplicação prática, essa implementação facilitada como uma resposta, inclusive social. Então, o mestrado profissional ele tem, né, essa missão de não apenas produzir um trabalho baseado em evidências, mas um trabalho também aplicado à prática. Né? Eu sei que sim. houve uma redundância aí, né, aplicada à prática, mas redundância é necessária. É porque às vezes o artigo ele não traz um benefício tão grande e direto às pessoas. E a produção técnica, a vantagem é essa, né? Que beneficia diretamente a população, o povo, a pessoa que precisa, né? E é publicável, e é publicável. Veja Publicável. que nós publicamos esse artigo aqui, nessa revista, que é a Praxis Teológica. Ela publica a Ed of Print e ela também aceita produções técnicas entre os seus tipos, né, de então não só ela,
mas existem muitas outras revistas E com aceita no boas, escopo, né? que aceitam no escopo, com boas qualificações, inclusive, com um bom fator de impacto, que aceitam essa modalidade, que é a produção técnica e tecnológica, como uma maneira de publicar os Aham. resultados do seu trabalho. Então, Então, você poderia explicar para a gente qual foi a produção, qual a aplicabilidade dela? Seria ok, possível, sim, professor? sim. Sim, claro. Então, esse foi um trabalho feito em conjunto, né? Uhum. A gente fez a proposição e o professor Júlio César Leal Pereira e o professor Elias Pereira, Ferreira, É, Ferreira professor Elias Porto. Ferreira Porto, validaram o material, enfim, né? Contribuíram nessa Aham. validação. E o nosso objetivo foi justamente propor, tá aqui, né? Foi Uhum. justamente propor essa matriz de classificação com o interesse, vamos dizer assim, com o objetivo de tornar mais acessível o entendimento do panorama de como se caracteriza a pesquisa acadêmica, ou como poderia se caracterizar a pesquisa acadêmico-científica. Então, trocando em miúdos, é apresentar um quadro que resuma a caracterização metodológica. É claro que isso não é um trabalho determinístico, né? Uhum. Aqui é um trabalho descritivo que vem abordando as principais variáveis dentro da caracterização da pesquisa. Então, esse foi o nosso objetivo. Uhum. E aí, avançando, nós fizemos como nós usamos como metodologia uma abordagem pedagógica e como descrição técnico-metodológica, né? Então, o nosso método foi uma abordagem pedagógica no formato de produção técnico-metodológica. Sim. Então, para isso nós acessamos, nós pesquisamos de forma de forma independente esses materiais que pudessem contribuir para essa classificação e essa descrição. De forma que nós utilizamos nove metodólogos, e a partir do que esses nove metodólogos Sim. propõem, além de uma certa criatividade, a Aham. gente fez essa proposição pedagógica. É importante dizer que, para nós, eu vou apresentar aqui, finalmente, o que é essa matriz. Então, todo Uhum. o trabalho, toda essa publicação, que é uma publicação de poucas páginas, 5 páginas, ela tem como objetivo apresentar esse quadro. Então, Sim. esse é o quadro. Então, nós vamos explicando aqui como nós chegamos a esse quadro. E esse quadro, de certa forma, foi um quadro resumo a partir das referências que são aqui colocadas. Uma coisa muito importante que esse quadro ele explicita. Aham. Primeira coisa que é muito confundida, professor Elias, muito confundida, é que nós temos são as metodologias. Nós temos pelo menos 3 metodologias e é engraçado, né? Como as coisas funcionam, né? Às vezes, eu vou abrir o jogo aqui para o senhor, viu, professor Elias, e para quem Sim. está nos assistindo. Muitas vezes eu penso numa coisa e aí depois eu vou atrás de alguém para ver se tem alguém que pensa como eu, para ver se assim, será que sou só eu que estou ficando assim com essas ideias malucas? Ou será que tem mais algum maluco, né? Ou mais alguém que pensa assim como eu, falando coloquialmente? Sim. E aí, interessante que eu sempre entendi que nós tínhamos pelo menos 2 metodologias: a metodologia acadêmica e a Hum. metodologia científica. Então, nessa proposta que a gente faz aqui, é uma proposta ensaística, né? Nessa proposta, a gente pensa a caracterização metodológica da ciência como pelo menos
dois tipos, ou como pelo menos em dois tipos. A metodologia científica, que é essa mais a Tradicional? tradicional, essa aqui mais à esquerda, tá certo? Que seria o ABC, que Aham, seria a alfabetização científica, aham. e essa outra aqui, ó, mais aqui à nossa direita, que seria a pesquisa metodológica. Então, teria a metodologia científica e a metodologia da pesquisa. Tá. Teriam pelo menos essas duas metodologias. Aí eu pensei assim, depois de propor esse quadro, eu fiquei pensando, poxa, será que tem mais alguém que pensa assim, parecido com a gente? E aí eu achei a a professora Elizabeth Teixeira. Ela tem um livro chamado As Três Metodologias no Sim. contexto universitário. E para ela teríamos a metodologia acadêmica, científica e da pesquisa. Então eu fiquei mais feliz porque agora eu descobri que tem mais pessoas que pensam assim também. Sim. Então, a metodologia acadêmica para ela seria justamente como estudar, o que Aham. englobaria o estilo de vida, inclusive, já que nós estamos falando no mestrado em promoção da saúde, né? Dentro do programa Saiu em Revista, é um programa ligado ao mestrado em promoção da saúde. Exato, exato. Então, a metodologia acadêmica incluiria também o estilo de vida, né? Se a pessoa dorme bem, se a pessoa come bem, vai, com Uhum, certeza, vai ter um aproveitamento melhor desses estudos, né, professor? uhum. Perfeito. Mas esse não é uma área que a gente entra aqui nesse nosso trabalho. A gente entraria, então, na metodologia científica, que Uhum, seria o ABC, que seria a alfabetização nessa linguagem, que é a ciência, e teríamos a metodologia da pesquisa, que seria essa aplicação da metodologia científica. Se eu pudesse ilustrar, aqui eu faria o seguinte: eu poderia aham. falar o seguinte. Essa parte em cinza aqui são os ingredientes da salada. Tá. Então, eu tenho aqui a abordagem, seria o tomate, o universo e disciplina seria aqui o alface, os paradigmas seriam aqui, não sei, pode ser aqui um pepino. Uhum. E aí, cada uma dessas partes aqui seriam um dos ingredientes da salada. Ok. Então, essa parte cinza, que seria a alfabetização científica, seria isso, Aham. ou a metodologia científica. Eu vou aprender as partes que compõem o trabalho científico. Agora, do lado de cá seriam os tipos de salada. Ah, não, eu Ah, quero uma salada italiana, então eu vou aqui pegar esses ingredientes e vou fazer com a salada italiana. Eu quero uma salada à la brasileira, ou então eu quero uma entendi. salada. Então, são as Com... variações, e aí eu vou Sim. utilizar esses ingredientes de maneira que eu chegue na salada que eu quero. Aham. Perfeito, perfeito, Então, perfeito. essa é uma maneira de colocar para tentar ser mais didático. Eu também tenho essa tabela, eu trouxe essa tabela em português para ficar mais fácil aí para os nossos, para alguns dos nossos leitores, né? Ela foi Aham. publicada em inglês, mas tenho ela aqui em português, né? Aham. Então, nós temos aqui, como eu falei, a metodologia científica, que seria essa alfabetização, Sim. e nós teríamos a metodologia da pesquisa, que seria o letramento. Quem é pedagogo sabe bem o que significa isso. E eu poderia resumir o Letramento. seguinte: a alfabetização seria você aprender o ABC, sabe? Aprender a Ler. codificar e a ler, né? A codificar e decodificar as palavras. E aqui no caso seria aprender a codificar e decodificar os termos. O que é Sim. um problema de pesquisa, o que é uma hipótese, o que é um objetivo do estudo, o que é uma estratégia de pesquisa, Aham. o que é que faz parte do método de coleta de dados e o que é que faz parte do método de análise de dados. Então, isso aqui tudo são os ingredientes da nossa salada, né? O ambiente de pesquisa, a unidade de análise, população e amostra, Uhum. fonte de coleta, tudo isso aqui seria o nosso ABC. E aqui seria quando eu vou para a feira, né? Agora eu vou para a feira, então agora eu preciso comprar os ingredientes da salada. E aqui, então, agora é hora do letramento. Uhum. Então, agora eu já sei que existe a palavra tomate,
mas agora eu preciso sentir, eu preciso tocar, eu preciso experimentar sensorialmente, e aí eu vou descobrir que existem várias maneiras de eu aplicar, por exemplo, o problema de pesquisa. O problema de pesquisa ele pode ser qualitativo, quantitativo ou metodológico. Sim, Então, muitas vezes, nós ficamos só no qualitativo, no quantitativo, quali-quant. Mas sim. existe o metodológico também aí, que é um pouco esquecido, não é? Porque nós só chegamos nessa produção técnica a partir do modelo metodológico. O interessante, professor Elias, é que as palavras, elas podem ter mais de um sentido. Isso é Aham. muito, muito, muito importante. Porque quando eu falo a palavra meia, por exemplo, em português, meia, o que é meia? Eu poderia perguntar. Alguém pode É, falar, é uma peça de vestuário. Alguém pode falar, não, é um número. Ou alguém pode falar, não, é a metade, ainda que seja meio, mas a pessoa pode dizer assim, não é a metade de algo, meia. sim. Então, da mesma maneira, no mundo metodológico, eu tenho a palavra qualitativo aqui, Aham. mas o qualitativo aqui pode necessariamente não significar a mesma coisa do, do, da mesma palavra, do uso dessa palavra em outro lugar dessa tabela, Tá. desse quadro. Então, por exemplo, há metodologias quantitativas consideradas qualitativas. Aí pronto, aí isso aí deixa a pessoa muito confusa. Assim, mas não é quantitativo? Por Aham. que é que a mensuração é qualitativa? O método de Entendo. mensuração é qualitativo. Então, lembre que as palavras, a Podem. designação podem ter sentidos diferentes, né? Entendi. Qualitativo aqui, nessa tabela, está relacionado a problema de pesquisa, mas qualitativo pode ser usado aqui em um desses Entendi. lugares aqui, ou em vários desses lugares, para identificar uma outra coisa. Tá. Então, essa coisa do sentido que a palavra técnica pode ter, depende muito do contexto ou do lugar que ela ocupa nessa Nessa tabela, tabela. nesse Entendi. quadro, né? Entendi. Isso pode desvendar algumas dúvidas, né? Então, Sem Anselmo, diante dúvida. disso aí, como é que nós podemos concluir essa produção técnica? Como é que você pode, resumidamente, fazer assim, ó, nós concluímos isso. Nisto aqui eu posso ter ajudado as pessoas. Sim. Então, o que é que nós percebemos? De forma geral, não existe, ou se existe, parece que existe pouca clareza Aham. em relação à aplicação dessa caracterização. Então, ainda que os metodólogos eles Sim, tenham uma certa variação no que eles consideram que entram ou que não entram, que sim. caracteriza ou que não caracteriza apropriadamente uma pesquisa, Aham. esse quadro ele é um resumo do que se considera, do que é necessário para uma pesquisa, para a caracterização da pesquisa. Então, quando você vai caracterizar, isso é muito importante, porque a caracterização metodológica de uma pesquisa, Aham. ela é um divisor de águas, inclusive para que essa pesquisa seja utilizável por outros e comparável por outros pesquisadores. Isso é muito importante. Então, Uhum. às vezes eu quero fazer a replicação dessa pesquisa para Sim, consolidar o entendimento, para ver se as evidências me ajudam a consolidar o entendimento dentro da área, mas eu não consigo fazer comparações porque eu não fiz uma descrição, uma caracterização adequada. Então, eu acho que a nossa grande contribuição é essa, é propor uma maneira de aham, que os pesquisadores iniciantes e mesmo professores possam trabalhar a caracterização da pesquisa. Eu tenho, inclusive, eu fiz um quadro hoje, acabei de fazer esse quadro, aham.
para tentar ajudar também nesse sentido, né? Eu até coloquei elaboração 2024 e veio colocar a data de hoje. Fiz esse quadro para Aham. a gente, para essa live aqui, Sim, que oh, muito obrigado. não está publicado em canto nenhum, Aham. mas de alguma maneira está descrito nesse nossa produção técnica. Isso aqui está escrito na produção técnica, mas não está apresentado dessa maneira. Sim, Mas a gente vai pensando e vai descobrindo maneiras melhores de de apresentar apresentar, né? isso. Ficou Então, muito bom trocando. esse quadro. Então, o que é que acontece? Acontece essa confusão. Às vezes a pessoa confunde, mas o que é TCC é artigo? Artigo é TCC? Não sei se o senhor, como professor de Aham. metodologia, já passou por isso. É, Não, tem mas essas o que coisas. eu quero é fazer uma revisão. Não, mas a revisão pode no TCC? Então o pessoal fica meio confuso às vezes. Então, o que é que há? A confusão entre o critério metodológico, o critério Sim, para o gênero acadêmico. Então, existe uma confusão generalizada entre esses quatro elementos aqui: critério acadêmico, gênero acadêmico, estratégia de pesquisa e ênfase e abordagens. Então, o sim. que é que nós precisamos entender? Critério acadêmico para a finalização do curso, geralmente, é nominado, tem o nome de quê? Da TCC, banda. TCR, no caso da residência, trabalho de conclusão de residência, Aham. tese, É, dissertação. Então, o pessoal dá vários nomes. O pessoal agora do ensino técnico também tem um outro nome, tem outra designação também. aham. Mas isso daqui é um critério, ou seja, é um critério acadêmico para você terminar O curso. um curso, que geralmente temos que lembrar que o ensino ele engloba a formalização da educação engloba ensino, pesquisa e extensão. Então, todo Tá. ensino ele vai englobar, toda a Bom, educação vai englobar ô, ensino, pesquisa e extensão. professor Anselmo, eu vou pedir para o professor dar uma resumida, que senão cai nossa live. Nós só temos mais 2 minutos. Pronto, pronto. E já gênero acadêmico é a forma que eu vou utilizar, a estratégia que eu vou utilizar para poder dar conta desse trabalho de conclusão de curso. Sim. Então, o trabalho de conclusão de curso ele pode ser um produto técnico, a depender do regulamento da instituição. Pode ser um relatório técnico, pode ser uma monografia, pode ser um Aham. artigo. Perfeito. Então, isso daqui é o gênero, é o que eu vou usar para poder atender o critério. Aham. E as A estratégia estratégias são essas aqui, né? Ensaio teórico, revisão, estudo documental, que eu estudo vou exegético. ensaio clínico, estudo Sim. exegético para os teólogos, e eu vou usar isso aqui, professor Elias, para poder fazer esse gênero acadêmico, ou seja, eu vou fazer um Aham. estudo documental para fazer um relatório técnico para Aham. poder atender o TCC. Ok. E a última, aqui a ênfase, a abordagem, ela pode ser de várias. Então vamos dizer que a abordagem seja biológica, né? Ou seja, das ciências da biologia ou epidemiológica. Então eu vou Aham. usar em uma abordagem epidemiológica um estudo, um ensaio clínico Aham. no formato de artigo para atender É. o meu trabalho de conclusão de curso. Perfeito, perfeito, professor Anselmo. Então, quando Extraordinário. eu tenho isso aqui em mente, professor, eu consigo chegar nesse quadro e consigo atender A, a demanda. a demanda. Oh, mas beleza. Eu Ficou acho que eu me muito alonguei. bom. Mas foi muito bom, foi muito bom. Professor Anselmo, eu quero, em nome do programa Mestrado em Promoção da Saúde aqui do NASP, agradecer ao professor pela extraordinária explicação sobre essa questão metodológica. Ficou muito boa a sua explicação. Uma produção técnica de alto valor. Nosso muito obrigado por ter participado mais uma vez no Saiu Revista com essa alta qualidade, tá bom, professor? Eu que agradeço a oportunidade e em breve eu vou estar fazendo aí um conteúdo ainda maior, né? Espero que em parceria com o senhor e com outros colegas para a Vamos gente juntos. continuar contribuindo para o ensino metodológico. Ok, professor. Um abraço, muito obrigado, hein?